Ícones. Então, este novo assunto aqui é o trabalho de uma transformação gasosa. Bom, então esse aqui a gente vai ter que recapitular uns assuntos que a gente discutiu lá na primeira série, ensino médio, tudo bem? Onde eu tenho duas equações, né? Eu tenho um trabalho, né? Que para eu poder calcular o trabalho, é o produto, né? A multiplicação da força vezes o deslocamento, tá? E ainda lá na primeira série a gente viu que pressão é uma força aplicada sobre a área. Só que eu quero isolar essa força, tudo bem? Então, para eu isolar essa força, a minha área que está aqui dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, minha força vai ficar igual a pressão vezes a minha área, tudo bem? Então, essa equação de trabalho, que é igual a força vezes deslocamento, eu chamei de equação 1. E a equação 2 é da força igual a pressão vezes área, que eu tirei dessa equaçãozinha que a gente viu também na primeira série, tudo bem? Então, se eu pegar essa equação 2, que é essa minha força igual a pressão vezes área, e colocar na equação 1, ou seja, onde tiver F eu vou colocar essa expressão aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Então, meu trabalho eu mantenho é igual a minha força. O que é minha força? Força é pressão vezes área. Mantive aqui. E o deslocamento eu mantive, tá? E o que acontece? Então, a minha pressão eu mantive, área vezes um deslocamento, eu posso fazer um arranjo aí que área vezes um deslocamento eu vou ter um volume. E como é que eu sei disso, né? Por exemplo, se eu estou falando para vocês que volume é igual a área vezes um deslocamento, se eu for ver a unidade medida de área é metros ao quadrado e unidade medida de deslocamento é metros. Metros ao quadrado vezes metro, metro ao cubo, ou seja, eu tenho um volume. Então, eu posso dizer que uma área vezes um deslocamento, né, uma mini altura, é o meu volume. Esse produto aqui é o meu volume. Então, para eu calcular um trabalho, eu preciso da minha pressão vezes o meu volume. Em outras palavras, né, eu preciso do meu trabalho, vai ser a pressão vezes a variação de volume. Melhor, né? Trabalho vai ser a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Tudo bem? Ou seja, já que agora eu já sei como é que funciona o trabalho de uma transformação gasosa, quais são as interpretações que eu posso ter desta equação? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui o meu primeiro sistemazinho aqui que está estável, tá parado aqui. No segundo eu aqueço. Quando eu aqueço, o embolo, que é essa parte de cima aqui, ele se movimenta, ou seja, eu tenho um deslocamento, tá? E na última parte aqui é o meu esfriamento, ou seja, se eu esfrio, tiro a chama aqui, o que está lá em cima ele vem aqui para baixo, ele fica aqui embaixo, tá? Então eu tenho essas três situações. Então a gente entender essas situações, certo? O que ocorre nesses estágios. Então nesse primeiro estágio aqui é um momento que está estável, não tenho nem aquecimento nem esfriamento, está parado, certo? Ou seja, eu estou falando para vocês que o volume final é igual ao meu volume inicial. O melhor, né? O volume final 2 é igual ao meu volume final 1, ou seja, eu estou falando que o volume é constante. Se o volume é constante não muda, tá? Se esses dois aqui são iguais, então olha, trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, certo? Se eu estou falando que os dois aqui não mudam, é uma transformação isovolumétrica. Se esses dois aqui é igual, né? Se é igual, eu posso dizer que é zero. Então, pressão vezes zero vai ser igual a zero. Então, meu trabalho é zero. Então, em uma transformação isovolumétrica, né? O trabalho de um gás é nulo. Ele é zero. Já no segundo caso, né? Eu aqueci. Ou seja, que o meu gás expandiu. Tudo bem? O volume aumentou. Certo? Então, se o meu volume final é maior do que o meu volume inicial, eu tenho uma expansão gasosa. Tudo bem? E lá onde eu esfriei, certo? Ou seja, eu tirei a chama, o meu gás ele se comprimiu, deslocou para baixo, o volume diminuiu. Então, se o meu volume final é menor que o volume inicial, eu tive uma compressão gasosa, o meu gás comprimiu. Então, isso é basicamente os conceitos que vocês devem entender, tá? Sobre o trabalho de transformação gasosa. Então, para eu poder calcular, eu utilizo essa equação, certo? Se eu tiver na transformação isovolumétrica, trabalho com, volume constante, meu trabalho é nulo, tá? Se o volume for constante. Se o volume final for maior do que o volume inicial, eu tenho uma expansão gasosa. E se o volume final for menor que o volume inicial, eu tenho uma compressão gasosa. Então, essa é basicamente a discussão simples sobre trabalho de uma transformação gasosa.